Então, vamos à aula, vamos aprender, não é isso? Vamos lá. Razão. O que é razão? Razão é uma comparação entre duas grandezas. Razão racional, né, vem da ideia da mente. E essa comparação só a mente humana consegue fazer. Nenhum outro animal, planta, nem pedra faz. Só a gente que faz. Então, vamos lá aqui. Se duas grandezas, né, genéricas, A e B, né, são grandezas. B é diferente de zero, não pode ser zero. Você vai entender por que futuramente. Daqui a pouco. Então, a divisão A por B, ou A dividido por B, é uma razão. Tá? Então, nós temos duas grandezas. Por exemplo, aqui, temos uma questão aqui, né? São exemplos de razões, aí certo. Velocidade média, densidade, pressão e temperatura. Qual desses daí não é uma razão? Bom, você precisa conhecer cada um, e eu já vou responder qual é cada uma, né? Mas que é uma comparação, uma divisão, né, entre grandezas. Então aqui, por exemplo, velocidade média por definição é a relação entre a distância que se percorre pelo tempo, tá? 20 km por hora. 20 km por hora é a velocidade média. Então, velocidade média é uma razão entre duas grandezas. Eu estou procurando a exceção, tá? E aí, falou que B tem que ser diferente de zero. Por que que B tem que ser diferente de zero? Porque se você pegar, por exemplo, andou 100 km no tempo zero, não tem sentido falar isso. Você não consegue estabelecer esta razão, tá? A gente fala que é uma indeterminação, é indeterminado. Você não tem nenhum valor aqui que resulta possível, porque qualquer número que eu multiplique por zero não vai dar 100 de jeito nenhum, pela própria regra de multiplicar por zero. Então, não tem sentido ser zero o denominador, a divisão. Densidade. Densidade é quando você pega lá uma quantidade qualquer de um objeto, tem uma quantidade de massa, e esse objeto tem um volume. E aí você faz a divisão entre massa dividido pelo volume. Densidade, relação entre grandezas. Então, também é uma razão. Tá? Pressão. Pressão é a quantidade de força que você faz numa superfície. Então, tem uma superfície qualquer, aplica-se sobre ela uma certa quantidade de força numa certa área. Então, pressão vai ser força, simplificada aqui, tá? Dividido por área, ou seja, uma razão entre grandezas também é razão. Temperatura é o que resta, é a exceção, e temperatura de fato é isso, né? Porque temperatura não é uma razão entre grandezas. Temperatura basicamente é o grau de agitação das moléculas que a gente atribui um certo valor, 0 graus Celsius, 40 graus Celsius, 20 graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, assim vai. Então, velocidade, densidade e pressão é razão, e temperatura não é uma relação entre uma razão, né? Não é uma divisão entre grandezas, tá bom? Então, começamos a entender o que é razão. Vamos começar a resolver alguns exercícios para entender cada vez mais, tá? Já leciono há pelo menos 20 anos matemática para todos os níveis. E tenho de lá para cá reparado que muita gente enfrenta a grande vilã, que é aquilo que eu ensino, matemática. E aí eu resolvi desenvolver um método exclusivo de reprogramação, de restabelecimento, de refundação da matemática. É o método do cálculo mental, e que é o método que eu passo do zero até o nível de fundamentar meu aluno a aprender qualquer assunto de matemática que ele desejar. Basta seguir o passo a passo que eu ensino no curso, que a pessoa vai de uma vez por todas aprender a se desenvolver a matemática. Aprende matemática ou a se desenvolver em matemática. Dá uma olhadinha aqui, conheça o método, que eu tenho certeza que vai te ajudar.